Boa noite, mulheres lindas. Essa igreja está tão linda. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, pastora Carla, pelo convite. Eu me chamo Ana Fernandes, pelo sotaque. Vocês já viram que eu sou do Nordeste? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Eu tenho 31 anos. Sou casada. Estou recém-chegada aqui, praticamente, nos Estados Unidos. 1 ano e 4 meses. Nós viemos para cá com um propósito muito específico, uma missão. E a gente vai falar um pouquinho aqui nesta noite. Mas é um prazer poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito na nossa vida. Eu espero que você seja alcançada, que o Senhor ministre ao seu coração, porque eu creio que aquilo que Ele fez na nossa vida, na minha vida, na vida da minha casa, vai te abençoar de alguma forma. Amém, amém. Se sinta em casa, Ana, porque você está sentada na cadeira da minha casa mesmo. Em cima do tapete da minha sala. Enfim, Ana, conta para nós como que você veio parar aqui em Miami. Se você quiser contar um pouquinho do contexto, do que fez você sonhava vir para cá, foi uma coisa que aconteceu de repente, para elas entenderem o porquê que você está aqui hoje. Sim, desde muito nova, desde muito adolescente, o Senhor sempre me deu palavras, né, sobre uma estação de envio, sobre uma mudança geográfica, e eu nunca compreendi exatamente que lugar seria esse, para onde o Senhor iria nos levar. E eu confesso que Estados Unidos nunca esteve nos nossos planos. Era uma língua que eu não falava. E, enfim, talvez a gente sonhasse com outros lugares, Europa, mas Estados Unidos nunca pulsou no nosso coração. Mas o Senhor, Ele tem um propósito específico para cada um. Eu falo que desde muito nova o Senhor já me falava sobre as nações, já me falava sobre esse lugar, mas Ele não me deu toda a trajetória que seria necessária até que o cumprimento dessa promessa acontecesse. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. O Senhor vai nos dando direcionamentos, o Senhor vai nos dando chaves, palavras, mas Ele não nos entrega o caminho completo. O próximo passo está na nossa obediência, assim como Abraão. Abraão tinha um comando: vai, sai da sua terra. A próxima direção, o próximo passo está na sua obediência em fazer. E eu falo que o Senhor, Ele foi bondoso, porque talvez se Ele me tivesse dito no início qual seria a trajetória que me traria a esta nação, certamente eu não teria aceitado. Certamente eu teria olhado para a minha estrutura, que eu achava tão pequena, tão frágil, tão falha. Falaria: Senhor, eu não iria suportar. Mas o fato é que nós viemos para cá, como eu falei no início, com uma missão e um propósito. Eu estava grávida, final de 2023, nós descobrimos a gravidez, e foi um bebê muito amado, muito esperado, muito sonhado por toda a família. Era o caçula da casa, mas nós descobrimos em um exame de rotina um diagnóstico muito difícil de ser ouvido, que é um diagnóstico de agenesia renal bilateral. Eles falaram que o meu bebê não tinha nenhum dos rins e que esse era um quadro de incompatibilidade com a vida. Esse quadro daria apenas a ele alguns minutos de vida ao nascer, ou poucas horas, mas que a medicina ela não tinha o que fazer pelo meu bebê. Não havia soluções, não havia tratamentos possíveis para isso, que eles cuidariam de mim o máximo que eles poderiam, mas que quanto ao meu bebê eles não poderiam fazer nada. E ouvir aquelas palavras foram duras, difíceis. As pesquisas que nós fazíamos no Google eram as piores notícias possíveis. E enquanto as portas do Brasil se fechavam para nós, outras portas foram se abrindo aqui. E desde já eu quero ministrar sobre a sua vida isso. Muitas vezes portas elas se fecham nas nossas vidas e nós achamos que talvez seja punição, talvez é algo que está dando errado, mas as portas fechadas elas nos direcionam às portas certas. Eu não sei se você tem enfrentado ou tem vivido portas fechadas na sua vida, mas isso é cuidado de Deus para você. Isso é cuidado de Deus para sua casa, para que a porta certa se abre, para que Ele te direcione ao lugar certo, porque muitas vezes onde nós achamos que as portas abertas serão bênção para nós, talvez é o lugar da nossa maldição ali. Então confie no Senhor. Foi necessário muitas portas se fecharem no Brasil para que nós encontrássemos aqui em Miami uma porta aberta, um tratamento possível. E foi por isso que nós viemos para cá. E esse tratamento não era barato, né, Ana? Não. Como é que você conseguiu entrar em contato com esse médico que você achou e você já tinha visto para vir para cá? Porque eu sei que essa história me impressionou aquele dia. Como que você conseguiu chegar aqui em tão pouco tempo? Será que você pode falar para elas?
Durante toda a nossa trajetória, nós tivemos muitos gigantes. Muitas coisas aconteceram. Não era só um quadro e um diagnóstico difícil, que já era muito difícil, não era só. Mas nós tínhamos muitas limitações. Em muitas das nossas pesquisas sobre tratamento, ou sobre o que poderíamos fazer para lutar pelo nosso bebê, nós descobrimos um tratamento. Aqui nos Estados Unidos, eu passava dias e dias ali no Google, em vários sites, pesquisando. E as notícias eram sempre ruins. Eu lembro que... Lembrando que os médicos no Brasil disseram que a única resposta para você era o aborto, não era isso? Sim. Quando nós descobrimos o diagnóstico, né, foi... A palavra que mais me doeu foi essa incompatibilidade com a vida. E eles falaram, nós vamos cuidar de você, mas o seu bebê não tem o que fazer. E aí nós começamos a buscar outros médicos e eles falaram, olha, você quer fazer um aborto? Porque não faz sentido continuar com essa gestação. É mais doloroso para você. E no seu caso é legal fazer esse aborto aqui no Brasil, você não vai fazer nada fora da lei. E eu olhei para aquele médico e eu falei, não. Essa vida foi o Senhor que me deu. E ainda que a medicina diga que é incompatível com a vida, ela vive dentro de mim. E cada pulsar dessa vida que é uma dádiva de Deus, é um milagre de Deus. Eu não sei quanto tempo eu vou viver com esse bebê, mas eu sei que o tempo que o Senhor me der e me permitir, já é um milagre e uma dádiva e uma glória para ser contada e para ser respeitada. Então nós decidimos lutar. Nós decidimos lutar por essa vida e entregar tudo que nós tínhamos, porque nós compreendemos que cada vida é um projeto único do Senhor. A sua vida é um projeto único do Senhor, né? Você não é um engano, você não veio por erro, Deus tem um propósito para a sua vida. E foi crendo nisso, crendo nessa palavra do Senhor, que diz lá no Salmo 139, de forma tão linda, que o Senhor, Ele nos sonda por completo, desde o ventre. O Senhor nos formou, antes mesmo de qualquer coisa existir, nós já éramos conhecidas por Ele. E talvez o mundo olhasse para o meu filho como incompleto, por não possuir os 2 rins, mas nos planos de Deus ele era completo, ele era inteiro. E nós descobrimos em uma dessas pesquisas, eu vi uma reportagem que falava: bebê sobrevive nos Estados Unidos após nascer sem os rins e a sua mãe é a doadora. E ali naquele momento eu senti como se eu estivesse me afogando e pela primeira vez eu conseguisse respirar novamente. Alguma notícia que pudesse trazer esperança ao meu coração, alguma notícia que pudesse me fazer ver uma luz no fim do túnel. E quando eu olhei ali aquela reportagem, eu mandei para os médicos que estavam me acompanhando. E eles falaram: olha, nós não conhecemos esse caso, nunca tínhamos ouvido falar sobre isso. Mas se você quiser pesquisar, ver... E um desses médicos, ele me falou: olha, tem um médico citado nessa reportagem, eu conheço ele é um médico muito conhecido, ele é um médico renomado na área de medicina fetal. E tem algum contato, e nós buscamos meios e conseguimos o contato com ele, nós achamos o Instagram dele. E os americanos, eles não usam muito Instagram, né? Quando eu entrei, não tinha quase nada postado. Eu fiz: meu Deus, esse cara não vai me responder nunca. E eu mandei uma mensagem ali desesperada, sem muita esperança. E deu poucos minutos, ele me liga pelo Instagram e eu fiquei desesperada, porque eu não falo inglês. Eu fiz: Senhor, traduz aqui. Porque eu não posso negar essa ligação. E tudo que eu falei: I don't speak English. E ele falava espanhol e eu também falo espanhol. E nós começamos a conversar e, enfim, nós tivemos uma consulta. Ele pediu para o meu médico me avaliar no consultório dele. Ele tem um tratamento inovador nessa área. E ele falou: eu preciso avaliar os pulmões do bebê, ver como tá. E nessa consulta, era uma segunda-feira à noite, ele viu o quadro do meu bebê. Ele falou: olha, o seu bebê, você precisa começar o tratamento agora, porque o seu bebê, um dos pulmões do bebê, está comprometido. Porque um bebê sem rins, ele não tem líquido amniótico. E sem o líquido amniótico, o pulmão do bebê ele não desenvolve. Então ele falou: um dos pulmões do seu bebê está no limite de crescimento. Se diminuir mais um pouco, não tem tratamento que faça algo possível. E no final daquela consulta ele falou: você precisa vir para os Estados Unidos urgente. E eu fiquei desesperada. No final da semana, lembra? Você falou: quinta-feira você tem que estar aqui. Ele falou: no final desta semana você tem que estar aqui. E eu olhei para ele e fiz: doutor, eu não tenho nem visto. E ele... Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Essa conversa foi na segunda-feira. Aninha não tinha visto na segunda-feira e ela precisava estar aqui na quinta-feira. Continue. Sim. Ele riu naquele riso de desespero, assim: meu Deus, não tenho o que fazer.
E ele falou, eu posso fazer uma carta para você para tentar fazer com que a imigração libere o seu visto. E eu fiz amém, eu saí daquele consultório, já era 9h30 da noite, nós fomos dar entrada no visto. O meu cunhado me ajudou a dar entrada e a entrevista mais próxima era daqui a 3 semanas. Eu falei, meu Deus, eu não tenho esse tempo. Nós enviamos um e-mail para o consulado e anexei a carta do médico e falei que era um caráter de urgência, se eles não poderiam nos ajudar de alguma forma. E nós terminamos de fazer tudo isso, já era quase meia-noite. Nós fomos para casa, dormimos e eu acordo no outro dia, 8h30 da manhã, com o consulado me ligando. Calma, ainda tem mais. E eles falaram, olha, nós recebemos o seu e-mail, nós recebemos a sua solicitação e nós queremos saber se em 1h30 você pode estar aqui. Nós morávamos em Natal, o consulado era em Recife, eram 4 horas de viagem. Eu nem fiz as contas, se dava, se não dava para chegar, eu fiz amém, eu vou. O documento já estava separado, eu só fiz pegar e corri. E ali já começou outros milagres a acontecerem, porque neste período nós estávamos passando por uma situação financeira muito complicada na nossa casa. A empresa do meu marido já não estava tão bem, então, além de todas as circunstâncias que nós estávamos vivendo, nós também estávamos vivendo uma crise financeira. E o tratamento, ele estava avaliado inicialmente, eu ia passar apenas 2 semanas aqui, e ele estava avaliado em R$80 mil. E nós não tínhamos condições de pagar isso. Eu lembro que na semana anterior, vocês lembram aqui de uma catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul? Foi algo bem feio, que devastou a cidade, muitas famílias perderam tudo. E eu lembro que semanas antes, nós não sabíamos de nada que estávamos vivendo. E eu comecei a ver várias vaquinhas sendo feitas para ajudar aquelas pessoas. E eu tinha muito pouco na minha conta. Nós, como eu falei, estávamos enfrentando uma crise financeira. E o Espírito Santo me tocou para abençoar, para doar em uma daquelas vaquinhas. Eu falei, Senhor, mas o que eu tenho é tão pouco. Eles precisam de milhões e milhões de reais. Aquilo que eu tenho não vai fazer nem diferença na vida deles. E o Espírito Santo falou, semeie, oferte. E eu ofertei tudo que tinha na minha conta. Eu fiquei absolutamente com R$0. E não sabia eu que algumas semanas depois eu seria a pessoa com a mão estendida, precisando da ajuda dos meus irmãos. E naquele caminho para Recife, eu olhei para o meu marido, as pessoas ainda não sabiam sobre o nosso diagnóstico, apenas a família. E eu falei, amor, eu vou colocar na internet, eu vou pedir ajuda. Se entrar R$10 é melhor do que R$0, eu preciso comprovar alguma coisa no consulado. E ele falou, amém, coloca. E eu fiz uns stories, compartilhei. E até eu chegar em Recife, nessas 3h30 de viagem, nós já tínhamos arrecadado mais de R$70 mil. Aleluia. E esse é o poder de uma semente. Talvez aquilo que nós temos em nossas mãos é muito pouco, mas nada para o Senhor é desperdiçado. Talvez você olhe para as sementes que estão na sua mão hoje e fale, isso que eu tenho é tão pouco. Mas dessa semente pode sair a provisão para sua casa, para sua família. E pode abrir portas que você nem imagina. Quando o Senhor ele pedir para que você faça e tome uma atitude, seja obediente. Porque Ele é fiel para cumprir as promessas que faz em nossas vidas. Então, ainda que pareça não fazer sentido, a vida com Jesus nem sempre fará sentido. Apenas confie e obedeça, porque Ele é fiel. Continue, você chegou no consulado? Eu cheguei no consulado e o consulado abriu literalmente só para me receber. Aquele não era um dia de entrevistas, eles estavam fechados. Eu fui realmente a única a ser atendida naquele dia. Eles aprovaram meu visto, eles falaram, vem amanhã pela manhã pegar o visto. E a partir daí muitas provisões começaram a acontecer, pessoas me ligaram, eu vou ofertar a sua passagem. Uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida aqui em Miami falou, olha, nós temos um apartamento, acabamos de comprar. Você pode ficar nele o tempo que você precisar. E foi mais uma provisão, eu lembro que ela falou que comprou todos os móveis, só que ela não gostou de nada e ela devolveu tudo. E aqui nos Estados Unidos é muito fácil de fazer isso. E ela falou, Aninha, as únicas coisas que não aceitaram ser recebidas de volta foram as coisas do quarto de hóspede. Na minha casa só tem os móveis do quarto de hóspede. E de fato, eu cheguei na casa dela, não tinha nada, era tudo vazio, apenas o quarto de hóspede montado. Você chegou que dia da semana aqui? Na quinta-feira eu estava nos Estados Unidos. Aplauda ao Senhor agora, porque essa é a primeira vez que eu escuto uma história de alguém que numa segunda-feira estava sem visto e sem condições financeiras e na quinta-feira estava aqui. Pode continuar. Antes de você continuar, queria compartilhar, enquanto a gente conversava aquele dia,
Naquela semana eu estava fazendo um devocional em Lucas, e em Lucas capítulo 2, versículo 34 e 35, fala quando Simeão abençoa Maria. Não sei se vocês se lembram dessa parte. Ele fala que Simeão, então, os abençoou, Maria e José, e disse a Maria, a mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Ele foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. Mas você, Maria, sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Naquele momento que eu estava fazendo o devocional, eu fiquei imaginando Maria. Você que é mãe aqui, talvez você consiga compartilhar desse sentimento. Ela carregava algo grandioso. Aquele filho que ela carregava mudaria a história da humanidade. Mas Maria, por carregar algo tão grandioso, ela precisaria passar por uma prova muito difícil. Essa espada que lhe atravessava a alma, eu creio que foi um momento que Maria teve que testemunhar com os seus próprios olhos, não somente o Filho de Deus sendo crucificado, mas o seu filho. Aquela que ela amamentou, aquela que ela cuidou. E eu sei que Deus te deu algo grandioso, Ana. E eu sei que essa palavra se encaixa para você, porque é muito edificante nós escutarmos, mas passarmos o testemunho. Creio que você também sentiu como se uma espada lhe atravessasse a alma. Então, eu queria que você continuasse contando para elas um pouco como que foi esse processo de fazer o tratamento até o nascimento do Benício. Se você puder compartilhar com elas. Amém. Nós, então, chegamos aqui, em tempo recorde, e nós somos atendidos pelo médico. Nós começamos o tratamento, que nada mais é do que inserir de forma artificial o líquido para que o bebê pudesse receber o líquido e os pulmões amadurecessem. E tudo estava indo muito bem. As ultras que antes eram tão difíceis, e tão condenatórias, começaram a ter mais esperança. A gente se alegrava em cada ultra, em que via ele ali e podia contemplar um pouquinho do que Deus estava fazendo, e nós nos alegrávamos, glorificávamos a Deus. Eu não vou dizer que foi um período fácil, as nossas emoções oscilavam muito. Nesse período, como eu falei inicialmente, nós íamos vir para passar apenas 2 semanas, dar início ao tratamento e retornar ao Brasil. E, mais uma vez, as portas começaram a se fechar, porque o meu médico falou: olha, tão importante quanto o tratamento que você está fazendo agora, para o pulmão dele desenvolver, é importante o tratamento para a ausência dos rins quando ele nascer. Esse tratamento precisa ser uma máquina específica. O tratamento ainda é muito novo aqui nos Estados Unidos. Você tem esse tratamento no Brasil. E foi quando nós começamos as buscas. Falamos com hospitais de todos os lugares, todas as cidades que vocês imaginarem. E não tinha máquina. Nós descobrimos que a máquina que ele precisava só tinha uma na USP, ainda em fase de teste. Eles não estavam usando. Então, nós descobrimos que teríamos que ficar aqui. E, de repente, nós precisamos nos desfazer de toda a nossa vida no Brasil. Nós vendemos carro, fizemos bazar das... Minhas amigas se juntaram, fizeram bazar das minhas roupas, vendemos os móveis. E ali eu vi a minha vida se desfazendo diante dos meus olhos. Foi duro, foi difícil, mas muito mais importante do que as conquistas materiais que nós havíamos construído nos anos de casado. Era aquela vida que se formava dentro de mim. E quando as pessoas me perguntam hoje quanto vale uma vida, e uma vida, ela vale tudo. Ela vale tudo. Em uma geração que tem deturpado tanto a vida, lute pela vida, porque uma vida é uma obra-prima do Senhor. É uma bênção que só Ele pode dar. E nada do que nós fizemos ou abrimos mão se comparou com a dádiva de ter bem em nossos braços. E nós deixamos tudo, o tratamento seguiu. A minha bolsa rompeu de forma inesperada com 32 semanas, um bebê prematuro. E foi um momento bem desesperador. O meu médico chegou para mim, ele nasceu no dia 2 de julho. O meu médico chegou para mim e falou assim: olha, no dia 1º, Ana, amanhã nós temos que fazer o parto. E eu quero dizer que nós fizemos tudo o que nós podíamos, mas eu não sei se o seu bebê vai respirar ao nascer. Eu quero que você esteja preparada para isso. E naquela madrugada nós choramos aos pés do Senhor e eu falei: vamos levantar um altar de adoração aqui ao Senhor. Eu não sei se talvez vai ser os últimos minutos que nós vamos ter com o Beni, mas que seja em torno de adoração.
Nós só temos essa vida para adorar ao Senhor e nós só temos ela para adorar em meu sofrimento, porque na eternidade não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá sofrimento. Então, ainda que seja difícil adorar ao Senhor em meio às lágrimas, é também um privilégio. E naquele quarto de oração, eu fiz a oração que Ana fez. E eu falei: Senhor, eu também te entrego o meu Samuel. Antes de sermos pais de Benício, o Senhor é o pai dele. E no dia 2 de julho, Beni nasceu. Foi um parto um pouco complicado. Ele não chorou ao nascer. Eu vi os primeiros socorros acontecendo ali do meu lado. Eu vi ele roxinho. E eu só conseguia falar para o meu marido: ore, ore, ore. Eu não conseguia orar. Mas Beni respirou. E ali nós podemos contemplar o milagre da vida. Talvez hoje você fale... Pode aplaudir ao Senhor. Talvez hoje você olhe para a sua vida e fale: eu nunca contemplei um milagre grandioso. E eu quero te convidar a olhar no espelho e respirar. Esse é o milagre da vida acontecendo. Esse é o milagre da vida acontecendo diariamente diante dos seus olhos. E o médico, ele chegava, eu lembro, ele foi encaminhado para outro hospital. E o médico no corredor, ele encontrou meu marido e ele balançava. E ele falava: Ítalo, isso é assombroso. Isso é assombroso. O seu bebê tem pulmões, o seu bebê respira. Bebês nessas condições... Bebês nessas condições ficam 100% na máquina de oxigênio. O Beni, em suas primeiras horas de vida, estava em 40%, o mínimo é 23%. E nós precisamos ser transferidos para Orlando, porque o tratamento para ele só tinha lá. E nós vivemos dias incríveis, apesar de difíceis. Viver em uma UTI não é fácil, mas... o tratamento para os rins estava indo muito bem. Nós estávamos nos preparando já para ir para casa, continuar o tratamento em casa, até que ele atingisse o peso possível para receber o transplante. Nós já estávamos fazendo os exames para saber se nós éramos compatíveis e possivelmente meu marido era compatível. Mas infelizmente, 2 meses e 3 dias depois, ele contraiu uma enfermidade que nada tinha a ver com os rins. Se chama enterocolite necrosante, que é o intestino todo necrosado. E ali nós nos despedimos de Beni. Era o dia 5 de setembro, como hoje. Hoje faz exatamente 1 ano que nos despedimos de Beni. Mas ali eu compreendi que muito mais do que eu poderia desejá-los, o céu desejava. E através da vida dele eu compreendi mais do que nunca a graça e o poder da eternidade. Beni foi gerado para a eternidade. E eu falo que, apesar da sua pouca vida, a sua brevidade de vida, isso não significou incompletude nos planos de Deus. Nós costumamos achar que vida completa é quando nasce, cresce, fica adolescente, jovem, idoso e falece. Mas uma vida completa é uma vida que cumpre os propósitos de Deus. Quando eu te convidei para compartilhar o seu testemunho, você me perguntou qual seria o dia. E eu lembro que quando eu te falei que seria dia 5 de setembro, você me disse o seguinte: eu sabia que era para eu aceitar esse convite, porque essa data não era para ficar marcada como morte, e sim como uma data de vida. E tem tudo a ver. Ontem eu falei um pouco sobre João capítulo 11, versículo 25, quando Marta questiona a morte de Lázaro. E ele fala para ela: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aninha, quando eu olho para você, para a sua história, eu me lembro dessas palavras. Benício, mesmo que tenha partido, ainda vive. Ele vive através do seu testemunho. Como você mesma disse, ele cumpriu a missão e ele continua cumprindo a missão, porque aqueles que creem no Senhor, ainda que morram, viverão. E eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus Ele fez na sua vida não foi por acaso, não foi à toa.
E eu sei que existem mulheres aqui no nosso meio que precisavam ouvir, precisavam sentir, precisavam saber que existe um Deus que nos resgata, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à morte, mesmo em meio à desesperança. Ainda existe esperança. Queria convidar você para ficar de pé nesse momento. Aninha, nesse processo todo, você quer falar para elas do livro? Pode falar. No meio desse processo, o Senhor nos entregou esse livro que tem como título Gerado para a Eternidade. Como eu falei, a vida de Beni, ela ministrou em mim sobre a eternidade de formas extraordinárias. Eu não gerei o meu filho para mim mesmo, mas eu gerei para o céu. Eu sei que hoje ele está guardado em Deus. E um dia nós nos reencontraremos na eternidade, no lugar onde não há dor, não há morte, não há despedidas. E a vida dele ainda continua ministrando outras vidas. Eu recebo todos os dias testemunho de mulheres que são alcançadas, que voltaram às suas vidas com Deus, que tiveram as suas fés esticadas através da vida de Beni. Eu falo que ele, em 2 meses de vida, ganhou muito mais gente para Jesus do que eu em 31 anos de vida. E nasceu também o Abraçadas pela Eternidade, que é exclusivo para mamães de anjo. Então, esses livros estão ali. Depois, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da nossa história, tem muita coisa. O Senhor nos levou a um nível de revelação muito profundo. E só para encerrar, lá em Romanos vai dizer que as nossas leves tribulações, as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada sobre nós. E lá em Coríntios vai dizer que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo em nós um peso de glória muito excelente. E como nós podemos olhar talvez para a dor que me dilacera hoje como leve e momentânea? Porque quando nós olhamos para a eternidade, aquilo que nós passamos aqui é apenas um momento. E como a pastora Carla falou, quando ela me disse a data, eu pensei em negar algumas vezes. E o Senhor falou: filha, aceite, porque esse dia não vai ser marcado pela morte, mas vai ser marcado pela vida. Então eu não sei talvez quais são as áreas da sua vida que Satanás tem tentado marcar com morte. Talvez uma morte espiritual, a morte do seu casamento, uma morte física, um luto. Mas o Senhor é aquele que transforma morte em vida, que transforma lágrima em testemunho, que transforma dor em legado. E aonde Satanás tem tentado colocar talvez um ponto, eu creio em nome de Jesus que nesta noite vidas aqui serão restauradas, curadas, transformadas, sepulcros serão esvaziados, porque o lugar onde talvez foi para a tua paralisia, para a tua morte, é um lugar onde Deus vai te fazer frutificar e vai fazer a sua dor ser voz, acalento, cura para outras pessoas. A Fabiola Mello sempre fala: gerar um testemunho dói, mas gerar um testemunho em Cristo é glorioso e produz em nós um peso de glória muito excelente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aplauda o Senhor nesse momento. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a Aninha. Ela vai estar lá fora no final, podendo assinar esse livro para você levar para casa, ser edificada. E eu termino dizendo uma frase que eu escutei, não me lembro de quem, mas que diz que o Senhor confia a um servo fiel um sofrimento. Eu sei que você tem sido esse servo fiel. Continue espalhando aquilo que Ele fez na sua vida e alcançando mulheres, resgatando mulheres. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, a Deus, pela vida da Ana, de sua família, desse testemunho que foi gerado pelo Benício, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, que mesmo em meio ao luto, em meio às dores da vida, o Senhor nos traz de volta a lembrar das promessas e de que ainda existe vida. Aqueles que creem em Cristo Jesus, ainda que morram, viverão. E é essa palavra que nós nos agarramos e caminhamos. Que o Senhor possa alcançar cada coração aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.